Olá, turma! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos estudar as medidas de tendência central para dados agrupados em intervalos de classe. Já vimos essas medidas, que é a média aritmética, a moda e a mediana, que são as medidas de tendência central. Só que agora aplicado às tabelas de intervalos de classe e aos histogramas. Está no livro, página 140. Vamos começar com esse exemplo. Considere a tabela de frequência a seguir, que apresenta as massas dos 30 alunos de uma turma do ensino médio. Então, foi observado a massa dos alunos, ou seja, o seu peso, a massa corporal, em quilogramas. Observamos que foi obtida aí uma frequência 4 para a massa de 40 a 50 quilogramas, ou seja, aqui nós temos um intervalo onde os alunos, 4 alunos, têm sua massa corporal entre 40, ou seja, de 40 a menor que 50, pode ser até 49 quilogramas. Existem 4 alunos com essa massa corporal. Existe 10, a frequência 10 alunos que têm sua massa de quilogramas a menor que 60 quilogramas. E temos 10 alunos que têm a massa de 60 quilogramas a menor que 70 quilogramas. Existem 5 alunos que têm massa corporal de 70 quilogramas a menor que 80 quilogramas. E temos 2 alunos que têm massa corporal de 80 quilogramas menor que 90 quilogramas. Então, observe que aqui nós temos intervalo de classe, nós não temos a certeza da massa corporal do aluno. Nós temos aí uma medida em intervalo, ou seja, a massa corporal desses alunos estão dentro desse intervalo. Então, como calcular a média da massa corporal desses 30 alunos? Então, para iniciar, a gente vai fazer primeiro, vamos calcular a medida de tendência central para esses dados agrupados em intervalo, fazendo o quê? Primeiramente, vamos obter o valor médio de cada intervalo. Observe que foi criada nessa tabela uma terceira coluna, exatamente para o valor médio de cada intervalo. Observe que o primeiro intervalo, que é de 40 a 50, o 45 é o valor médio desse intervalo, porque somando 40 mais 50 dá 90, que dividido por 2 é 45. Ou seja, o valor médio é aquele valor que está entre um e o outro no centro. No intervalo de 50 a 60, nós temos aí 55. Do 60 ao 70, nós temos o 65. De 70 a 80, nós temos o 75. E do 80 a 90, nós temos o 85. Você obtém o valor médio sempre somando o primeiro valor da classe, ou seja, do intervalo, somando com o segundo e dividindo por 2. Então, o valor médio de cada classe vai ser utilizado para o cálculo da média aritmética, tanto da moda como da mediana, certo? Então, vamos guardar bem esses valores, que é chamado de valor médio de cada classe. Então, a gente vai calcular a média, como aqui nós temos frequência, então é aquela média que a gente multiplica. Então, vamos multiplicar a frequência pelo valor médio de cada classe. Então, vamos ver a continuação. Então, o cálculo da média em intervalo de classe é feito da seguinte maneira. Primeiramente, calcular a média aritmética, nós devemos fazer, adicionamos o produto de cada frequência pelo valor médio de cada intervalo. Observamos na terceira coluna está o valor médio de cada classe. A primeira classe nós temos 45, a segunda classe nós temos 55 e assim até a última classe, pegando sempre o valor médio e multiplicando pela frequência. Então, nós temos aqui que a média aritmética vai ser x igual a 4 vezes 45, 45 é o valor médio e 4 é a frequência, mais 10 vezes 55, onde o 10 é a frequência e o 55 é o valor médio da classe, mais 9 vezes 65, mais 5 vezes 75, mais 2 vezes 85. Então, vamos multiplicar
a frequência pelo valor médio de cada classe e dividir pela frequência total, ou seja, a soma das frequências, que é 4 mais 10 mais 9 mais 5 mais 2. Totalizando vai dar 30. Então, fazendo as devidas multiplicações, primeiramente, 4 vezes 45 dá 180, 10 vezes 55 dá 550, 9 vezes 65 dá 585, 5 vezes 75 dá 375, 2 vezes 85 deu 170. Somando, deu 1.860. Dividido por 30, o valor médio é 62. Então, 62 quilogramas. Esse é a média das massas dos alunos. Então, cálculo da moda em intervalo de classe. Como é feito? Então, a moda é aquele valor que tem maior frequência. Continua sendo esse conceito. A moda corresponde ao valor médio do intervalo de maior frequência para as questões onde estamos trabalhando com frequência, tabelas ou está em intervalos de classe, dividido por grupo. Então, a moda corresponde ao valor médio do intervalo de maior frequência. Então, quem é que tem a maior frequência? Qual o intervalo? Então, em relação à massa dos alunos, como o intervalo de maior frequência é o intervalo 50 a 60, que tem 10 valores, você tem a frequência 10, a moda corresponde ao valor médio desse intervalo, que no caso é 55 kg. Então, nós temos que a moda é 55. Não é o intervalo, a moda é o valor médio do intervalo. Tá? Prestar bem atenção quando tivermos tanto em tabelas de frequências divididas em intervalos de classe, ou também no gráfico chamado de histograma, que é quando as barras são uma colada na outra, então nós temos dados agrupados em intervalos de classe. Então, tanto a média como a moda e a mediana, vamos trabalhar com o valor médio de cada intervalo. Então, preste atenção para não confundir. Não botar como resposta sendo o intervalo, e sim o valor médio do intervalo. Então, o valor médio de 50 e 60 é o número 55. O cálculo da mediana em intervalo de classe. Também, o conceito não muda. A mediana é o valor central de uma distribuição, é o valor central quando os termos forem, a quantidade de termos for ímpar, ou a soma dos dois termos centrais quando a quantidade de termos for par. Continua sendo essa mesma definição. Porém, com uma diferença, que aqui nós estamos trabalhando com intervalo. Então, a mediana corresponde ao valor médio do intervalo de classe que contém o termo central, se a quantidade for ímpar. Se a quantidade de termo for par, a mediana corresponde à média aritmética dos valores médios correspondentes aos intervalos de classe que contêm os dois termos centrais. Então, vamos esclarecer aqui com relação ao nosso exemplo. Então, em relação à massa dos alunos, a quantidade de termos é par. Observem que nós temos 30 alunos. Então, 30 alunos é uma quantidade par. Então, nós vamos ter dois termos centrais. Quando se organiza em ordem crescente, na tabela já está nessa organização, tá? Da classe dos menores para os maiores. Então, o 15º e o 16º termos são os termos centrais, porque 15 dividido ao meio vai ficar 15 para um lado e 15 para o outro. Então, o 15º termo é o último da primeira metade e o 16º termo é o primeiro da segunda metade. Então, organizando-os em ordem, nós vamos ter que esses dois termos pertencem ao intervalo 60 e 70, cujo valor médio aí é 65. Então, tanto o número a posição 15º e 16º estão nesse intervalo. Então, dizemos que a mediana é a soma desses dois valores, todos dois termos são 65, então somando 65 mais 65, dividido por 2 dá 65. Voltando lá na primeira tabela para a gente conferir isso aqui. Então, quando a gente fala o 15º termo, é na posição da classe 60 e 70, observe que nós temos, na primeira classe já temos 10, ou 4, na segunda classe, dos 50 a 60, nós temos 10, então já dá 14. Então, o 15º
está nessa classe seguinte, do 60 a 70. Nós temos 9 pessoas nessa classe. Então, o 15º está pertencente a essa classe, assim como o 16º também está pertencente a essa classe. Assim, tem 9 alunos com o peso de 60 a 60 quilogramas, que o termo médio é 65. Então, por isso, vamos somar 65 mais 65 e dividir por 2, pois o total é 30. Então, existe 15 alunos que têm o peso. Temos 14 alunos com o peso menor do que 60, ou a massa menor do que 60, e nós temos 9 com a massa de 60 a 70. Então, o 15º e o 16º aluno, em ordem crescente de suas massas, vão estar na classe 60 e 70, cujo valor médio é 65.